Pai do Senhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, uma rápida palavra introdutória, que está no livro de Marcos, capítulo 4. Eu estarei lendo alguns versos que fala sobre a parábola do semeador e também estarei lendo sobre a parábola da semente, que está no verso 26. Diz assim a palavra de Deus: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. No verso 26, e dizia: O reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse da noite de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém, irmãos? Essas duas parábolas que Jesus conta aqui, narra, ele compara o reino de Deus não a um homem, não a uma semente, não a um crescimento, mas ele está dizendo que tudo isso, que esse todo é que faz parte para o crescimento do reino de Deus. Essa unidade, essas três ações é que fazem o crescimento do reino de Deus. E é interessante, irmãos, que ele diz aqui que um homem, um semeador, saiu a semear. E esse homem, ele não estava preocupado com o terreno que ele estava jogando a semente. Muitas das vezes, irmãos, nós costumamos rotular as pessoas e queremos jogar a semente em alguma terra que a gente acha que vai frutificar. Mas, na verdade, este homem, ele semeava sem se importar com a terra que ia cair a semente. E nós temos diversas situações que ocorreram até com Jesus Cristo, ali no capítulo 19 de Lucas, quando ele fala de Zaqueu. Quando ele chama Zaqueu para descer daquela árvore, fala para ele: olha, importa que eu durma contigo na tua casa essa noite. Ele foi criticado por aquelas pessoas, porque, olha, um pecador, um publicano. E muitas das vezes, irmãos, nós fazemos isso. Mas a palavra de Deus diz que este homem jogava a semente, não se importando com a terra que ele estava jogando a semente. E essa semente caiu em terras. Jesus fala de 4 terras, 4 tipos de terras. E uma delas, que está aqui no verso 15, ele já explicando a parábola, ele fala assim: O que semeia, semeia a palavra, e o que semeia, e os que estão junto ao caminho são aqueles que creem que quem a palavra é semeada, mas, tendo ele ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Essa semente foi lançada no caminho. Geralmente o caminho é um lugar onde está o chão pisado. A semente, ela tem dificuldade de penetrar na terra. E a ave que desce do céu, que fala ali no versículo 4, essa é Satanás. Ele vem e tira aquela semente e rouba aquela semente. Assim,
nós podemos falar com relação à passagem que diz que o Deus desse século, lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não crescem no Evangelho. E o diabo tem feito isso com algumas pessoas. Ele tem cegado as pessoas para que eles não vejam a luz do Evangelho, para que eles não vejam a glória de Deus. E essa é uma das passagens que fala. Mas eu gostaria de seguir e dizer ainda sobre o semeador. O semeador, Jesus não fala da sua identidade. Não tem importância a identidade do semeador. O que importa é, na verdade, aquilo que ele pratica, jogar a semente, né? E aí Paulo fala sobre isso. Olha, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. No entanto, quem plantou e quem regou não tem importância nenhuma, mas a glória é para Deus, que deu o crescimento. Então, irmãos, nós temos que olhar desse jeito. A nossa obrigação como homens e mulheres de Deus, como pessoas que estamos a jogar a palavra para que as pessoas possam receber, temos esse compromisso de fazer com que essa mensagem chegue às pessoas que muitas das vezes para nós não tem jeito nenhum. Eu quero falar sobre a passagem que ele está falando sobre aquela terra boa, que a semente foi jogada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 18, 17 e 18, 18 e 19, perdão, irmãos. E outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo os enganam nas riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Essas pessoas, irmãos, são aquelas que, infelizmente, têm colocado o seu coração no mundo. São pessoas que têm buscado riquezas, pessoas que têm buscado prosperidade material, mas se esquecem de que o principal objetivo do Evangelho de Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, foi para nos dar a salvação das nossas almas. Foi para apresentar o seu Filho, para derramar o sangue precioso ali na cruz, para que nós pudéssemos alcançar essa graça sem par. Por isso, nós não podemos se apegar às coisas terrenas. Temos que buscar primeiro as coisas de cima. Temos que buscar os tesouros que estão lá no céu, não aqueles tesouros que estão aqui na terra, porque aqui a traça corrói, o inimigo rouba. Mas quando nós colocamos o nosso coração verdadeiramente no Evangelho de Cristo, olhamos para a cruz do Senhor e vemos que aquele sacrifício não foi para me fazer rico, não foi para me dar riqueza aqui na terra, mas na verdade para que o meu espírito, a minha alma, encontre descanso eterno. E para que você também, quando nós fecharmos os nossos olhos, estejamos naquele lugar glorioso que Jesus foi preparar para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fala também, no verso 20, ele diz assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Interessante que ele diz sobre aqueles que ouvem a palavra. Jesus está dizendo: olha, é necessário ouvir a palavra. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele fala, aquele que também ouve e recebe a palavra. Aquele que ouve a palavra e a recebe, e dão fruto. Irmãos, ali no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos,
Porque se alguém ouve, é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, e foi-se logo, e se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado do seu feito. Quando nós ouvimos a palavra, recebemos essa semente no nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é praticar essa palavra. Como diz aqui Tiago, é como aquela pessoa que se observa no espelho, aquela pessoa que olha e de repente aquele reflexo some. Muitas pessoas, infelizmente, agem dessa maneira, ouvem a palavra, sai da porta para fora e esquece o que foi falado, e não pratica esta palavra, não coloca em prática para que ele possa verdadeiramente alcançar vitória. E quando nós colocamos a palavra em prática, uma das coisas que nós fazemos é produzir frutos. E Jesus quer que nós produzamos frutos, irmão. A igreja foi levantada nessa terra com o intuito de levar a palavra, de produzir bons frutos, trazer as pessoas para a presença de Deus, para apresentar esse evangelho de salvação, e precisamos produzir através do quê? Da palavra de Deus. Quando ouvimos e praticamos a palavra, estamos praticando, estamos fazendo o quê? Trazendo frutos para a igreja, porque somos abençoados. Edificamos a igreja com tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então é necessário que nós pratiquemos a palavra, é necessário que nós ouçamos a palavra, recebemos ela no nosso coração e colocamos ela em prática. Produzamos frutos para a obra de Deus, porque é necessário, irmão, que nós possamos verdadeiramente fazer isso. Na palavra do semeador, da semente, Jesus está falando o seguinte, ele relaciona as coisas sobrenaturais, o agir de Deus, nestas duas parábolas. Nós vemos aqui que ele diz que o homem, o semeador, o que lança a semente, ele simplesmente dorme, ele descansa, e ao se levantar, ele percebe que aquela semente produziu fruto. Isso está colocado, irmãos, num tempo presente e contínuo, essas ações do semeador, de dormir e se levantar. O que significa? Que não foi da noite para o dia que essa semente nasceu. Levaram várias noites e às vezes vários dias, e muitas das vezes ficamos preocupados com isso. O agricultor ali em Israel, quando ele saía a semear, ele levava a sua bolsa com as sementes, ele procurava jogar essas sementes na terra, e ele, quando via que a terra tinha uma certa dificuldade, ele jogava mais sementes sobre essa terra, para que pudesse, pelo menos ali, nascer algum fruto. E muitas das vezes, irmão, nós queremos, o nosso coração, o nosso desejo é que aquilo aconteça de uma hora para outra. Eu não sei se você tem falado com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho sobre Jesus Cristo, se você tem colocado essa semente no coração dele, mas é necessário que você entenda que o teu trabalhar é esse. O trabalhar daquele que semeia é jogar a semente. O crescimento, quem dá é Deus. O crescimento vem através de Deus. A terra produz o seu próprio fruto. Ela não necessita do trabalho do homem. Você joga a semente e ela vai germinar. Agora você precisa aprender a esperar. Porque esse fruto, ele vai germinar. Mas é no momento de Deus. Na hora que Ele quiser, na hora que Ele achar que tem que acontecer, Ele vai fazer acontecer. Porque você já lançou a semente. O trabalho do homem, do semeador, é lançar a semente e ceifar o que ele plantou. O crescimento pertence ao Senhor. Ele é que vai fazer crescer essa semente, Ele que vai fazer com que aquela pessoa seja convencida de que ela está em pecado, que ela precisa de alguém reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo para que ele possa obter essa salvação. Então, irmãos, nós precisamos aprender com Jesus, quando ele fala nessa situação. E eu digo para você, lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 1, está escrito, olha, lança o teu pão sobre as águas, e dentro de dias tu o encontrarás. Você tem feito isso na tua família?
Você tem lançado essa semente, você tem lançado sobre as pessoas que estão próximas a você, sobre os teus amigos, lá no seu trabalho, na sua escola, você tem lançado essa semente? Porque com certeza, ao passar dos dias você encontrará, ela germinará. Sabe por quê? Porque Deus é que dá o crescimento. Você tem que confiar. Pode parecer que a terra é pedregosa, pode parecer que é uma terra dura, mas o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus é um Deus que miúça penha. Ele quebra um coração de pedra e dá um coração de carne. Você tem que confiar nisso. Não se preocupe, não desista daquela pessoa, não desista, porque Deus já está trabalhando no coração dele. A qualquer momento ele vai estar aqui, você vai dar testemunho disso, porque está na mão do Senhor, está na mão daquele que dá o crescimento, está na mão daquele que cuida da semente, para que ela possa germinar. E eu peço a você, ore por essa pessoa, continue orando, apresentando a vida dele para Deus, para que o Espírito Santo haja sobre a vida dele, o Espírito Santo de Deus haja sobre a vida dele. Temos que somente confiar em Deus, para que a semente possa germinar. Deus abençoe a todos. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei como foi a tua semana, eu não sei, talvez você tenha chegado aqui com a sua cabeça cheia de problemas, com o seu coração despedaçado, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor Jesus está neste lugar, o Rei está neste lugar, Ele deseja se manifestar a nós, Ele deseja falar conosco, Ele deseja libertar, Ele deseja salvar, Ele deseja estar conosco. Portanto, se entregue ao Senhor, não perca essa oportunidade, feche seus olhos. Aqui agora é o momento de nós ministrarmos ao Senhor. Então ministre a Ele aquela canção que ecoa em seu coração. Entregue a Ele o que você tem de melhor. Se coloque na posição daquela mulher do vaso de alabastro que se humilha perante a sociedade, mas honra o Senhor naquele momento. Ou então se coloca na posição daquela pobre viúva que entrega as suas únicas 2 moedas. Ela entrega tudo ao Senhor naquele momento. Então se entregue a Ele neste momento. Se entregue ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é santo, Deus Todo-Poderoso. Ele está neste lugar e Ele reina neste lugar. Amém. Pois Tu és santo, fiel conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado. Declare ao Rei: pois Tu és santo, fiel conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado.
A paz do Senhor, irmãos. Amém. Gostaria de compartilhar também o livro de Marcos. Livro de Marcos, no seu capítulo 13. Vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Marcos 13, a partir do verso 32 em diante. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E agora o Senhor vai falar uma parábola, uma ilustração. É como um homem
é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as todos, vigiai. Vamos repetir essa última palavra? Vigiai. Que o Espírito Santo continue nos abençoando na aplicação da sua palavra. Aqui o Senhor conta essa parábola dizendo que é comparada a um homem que partindo para fora da terra deixasse a sua casa. A casa nós podemos dizer e ilustrar que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, o Senhor Jesus, Ele deixou. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem a função de ser o edificador. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o que vai acontecer? Não vão prevalecer contra ela. Quem edifica a igreja não é o pastor, não são os pastores, mas quem edifica a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o edificador. Cabe a cada um de nós edificar a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E no Mateus capítulo 7, o Senhor, Ele falou duas maneiras de edificações. Aquele que edifica sobre a instrução da palavra, mas como já ouvimos nessa noite, ele também pratica. Ele ouve, mas pratica. Não adianta só ouvir e não praticar. Se ouvir e não praticar, a sua casa vai ser edificada sobre areia. E quando vier as intempéries, principalmente na vida nossa, a casa vai cair. Mas você tem a sua casa sobre a rocha? Glória a Deus! Se a sua casa está sobre a rocha, pode vir, inimigo que for, que a sua casa vai subsistir, porque o Senhor é que está edificando. Nós somos também, nesse edifício, nós somos pedras brutas. O Senhor, Ele vai com a sua mão, com a sua pá, com a sua dinamite, que é o Espírito Santo, e retira do cascalho a nossa pedra, uma pedra bruta, uma pedra sem forma, mas à medida que nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, à medida que o Espírito Santo de Deus vai agindo em nossas vidas, nós somos transformados. E o apóstolo Pedro fala que nós somos como pedras vivas, colocadas no edifício do Senhor Jesus Cristo. Essa é a pedra que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Esse trabalho ainda não é completo, Ele vai fazendo com que a sua casa, que somos nós, que somos templos do Espírito Santo, e coletivamente a sua igreja vai aparecendo. E o Senhor também, na casa, Ele tem amigos. Você é amigo do Senhor Jesus Cristo? Certa ocasião perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, está aqui a sua mãe, os seus irmãos? Como que dizendo: Senhor, para tudo, dê uma atenção para eles. Mas o que o Senhor disse? A situação era espiritual. Aquele que faz a minha vontade, aleluia, esse é o meu irmão, essa é a minha irmã, esse é a minha mãe. Então o Senhor, Ele quer nos congregar como amigos dEle. Nós não somos mais inimigos. Agora temos a salvação em Cristo Jesus, nos arrependemos, o Senhor age em nós, transformando a nossa vida. Agora
Ele nos considera amigos. Aleluia! Que privilégio que você tem de ser considerado amigo de Deus. Moisés era um amigo de Deus, Abraão era um amigo de Deus, e você também é um amigo de Deus. Aleluia! E essa casa, então, ela é alicerçada. E nessa casa, nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele partiu para fora da terra. Então Ele partiu para uma longa viagem. O Senhor Jesus Cristo, que representa o noivo, que é o dono desta casa, Ele partiu. Mas Ele está preocupado com a sua casa. Ele quer que a sua casa seja bem organizada. Ele se preocupa com a vida espiritual de cada um de vocês. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, para que realmente vocês estivessem sendo bem amparados na casa do Senhor, para que vocês estivessem com conforto na casa do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo é aquele irmão mais velho, aquele irmão que é um desbravador, aquele irmão que a família muitas das vezes está passando por necessidade. E por uma questão de trabalho, como nós estivemos conversando aqui no início com a nossa irmã Arlete hoje, seu filho, que era o seu companheiro, a única pessoa na sua casa, agora está trabalhando em Belém do Pará. E ela estava relatando para mim como esse filho é bom nos seus afazeres domésticos, profissionais, de atenção para com ela. Assim também é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele partiu, mas Ele falou o seguinte: vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor Jesus, Ele partiu com esta missão, e nós estamos aqui aguardando o seu retorno. Que é que Ele está ensinando aqui nessa porção bíblica? Ele pode, de uma hora para outra, retornar, e dessa maneira nós vamos estar para sempre com Ele nas mansões celestiais. Isso alegra o seu coração. Então o Senhor Jesus Cristo é este que faz. E enquanto isso, Ele diz o seguinte, aqui no verso 34, e desse autoridade aos seus servos. Quantos aqui são servos do Senhor Jesus Cristo? Servos. O Senhor Jesus, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, diz a palavra do Senhor. Ele não veio para ser servido, como se ele fosse o principal da festa, e ele tivesse um monte de garçons, e todo sentadão lá na mesa, e todo mundo servindo ele. Ele não veio com esse intuito. Nós não vemos isso na vida do Senhor Jesus Cristo, mas Ele veio para servir. Ele veio para ser o nosso modelo, e nós somos servos do Senhor. Quando nós entendemos isso, que nós fomos chamados para ser discípulos do Senhor Jesus, é nosso objetivo de servir a sua causa, custe o que custar. Temos que pegar cada dia a nossa cruz, negar o nosso eu e carregar a nossa cruz. Então existe duas funções ou três funções nesse serviço. A primeira função é do dispenseiro. O dispenseiro é aquele que, como uma dona de casa, ela tem lá nos seus armários, pelo menos, alguns ingredientes para ela fazer. Por exemplo, quando ela chegar em casa, depois do culto, ela tem lá um chazinho, às vezes um leite, às vezes uma torradinha, às vezes, para alguns que precisam de mais alimento, uma janta, uma sobra do almoço.
essa dona de casa tem preparado a sua despensa. E nós também precisamos preparar a nossa despensa para dar este alimento espiritual para as pessoas. As pessoas vêm aqui, vêm na casa do Senhor, ou nós encontramos as pessoas aí na rua, e nós somos despenseiros da multiforme graça do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que jogar a semente e orar na expectativa de que essa semente possa cair em boa terra e germinar. E eu creio que esta semente tem caído no seu coração, e dessa maneira você também é um dispenseiro ou despenseiro dos tesouros que Deus tem registrado na sua palavra. Você tem que dar leitinho para as crianças. Você não pode dar um alimento muito sólido para uma criança. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir se alimentar. Você dá um leitinho. E para aqueles que são mais amadurecidos na fé, você tem que dar um alimento mais sólido, aleluia, para que realmente aquela alma seja alimentada. A minha oração, quando eu sento aqui, a primeira coisa que eu faço, principalmente de domingo, é dizer: Senhor, alimenta os corações com a Tua palavra, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Me preparo, mas eu sei que somente o agir de Deus, o mover de Deus durante a pregação é que vai ter a eficácia dessa palavra alimentar cada um, para que quando vier as lutas deste mundo, essa pessoa está bem preparada, como esteve o Senhor Jesus Cristo. Foi tentado pelo inimigo ali no deserto, mas o que ele falou? Está escrito, também está escrito, também está escrito. Ele conhecia a palavra e dessa maneira ele podia se defender das astutas investidas do inimigo. Meu irmão, você está bem alimentado pela palavra do Senhor? Você se sente fortalecido naquele que é tudo posso naquele que me fortalece? E o Senhor Jesus fala aqui de uma outra categoria, que são os porteiros. Os porteiros têm uma função muito importante na casa. Os porteiros são para abrir a casa, são para mostrar o caminho estreito. Nós também somos porteiros. Nós indicamos: olha, não vai por esse caminho parece atrativo, mas pode fazer com que você se perca. É um caminho que é reluzente aos seus olhos, aos seus sentidos, aos seus desejos, mas tome cuidado, porque esse caminho pode te levar à perdição. Mas eu tenho para te mostrar o caminho estreito, a porta estreita. Só um entra de cada vez nessa catraca, mas esse caminho é o caminho da salvação. Meu irmão, minha irmã, você também deve ser um porteiro para que as pessoas que estão aí neste mundo possam descobrir que a porta verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. E também os servos, todos nós somos servos, estamos à disposição do Senhor Jesus Cristo. Tem muito trabalho para ser realizado, e o Senhor, Ele conta com cada um de nós, que saiamos da nossa zona de conforto e possamos estar dizendo como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você tem essa disposição nesta noite, nessa expectativa da volta do Senhor? Você está na casa de Deus e você também está aqui para servir e está com as suas antenas ligadas, porque o Senhor Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. É o que nós encontramos a seguinte:
e mandasse o seu porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, falou 4 possibilidades, se à tarde, à meia-noite, ou a cantar do galo, ou pela manhã. Então, isso significa que nós devemos ter sempre um estado de vigilância. Vigilância, observando, atento. Não podemos relaxar, não podemos dormir espiritualmente. Qual foi um personagem bíblico que você se lembra que o Senhor o investiu numa tarefa, numa missão, e ele foi para outro lugar, não foi para o lugar designado por Deus? Jonas, ele foi para outro lugar, e ele estava indiferente à sua missão. Teve que o Senhor mandar um mar turbulente para ele, naquela embarcação, e ele ser jogado no mar, e passar por uma experiência na barriga de um grande peixe, para depois ele voltar novamente para esta missão que ele tinha sido chamado. Às vezes, pode isso acontecer conosco. Nós podemos ficar dormindo, e dormir não é bom. Pode acontecer com aquelas 5 virgens imprudentes. Não sabemos a hora que vai chegar o noivo. Precisamos sempre ter um depósito de azeite nas nossas botijas, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Não podemos ficar olhando para sinais, mas precisamos saber que o principal sinal é que o Senhor falou que vai voltar, e se Ele vai voltar, eu tenho que estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele pode vir de improviso, meu irmão. Ele pode vir como um laço que pega um animal. Ele pode vir como aconteceu nos tempos de Noé. Noé preparou a arca, entrou na arca e começou o dilúvio. Pode ser um dia como Sodoma e Gomorra, um dia comum, e aconteceu do Senhor mandar fogo do céu. E o Senhor Jesus disse: olha, o ladrão, ele não marca, ele não avisa a hora que ele vai chegar. E o Senhor comparou isso ao seu regresso, ao seu segundo advento. Há uma palavra grega que significa parousia. O Senhor vai voltar. Que essa certeza esteja no seu coração. Não sei a hora, não quero especular, mas o Senhor, Ele prometeu que iria buscar os seus servos que estão na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós podemos ver aqui o Senhor dizendo: e essas coisas vos digo a vós todos, vigiai. O Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Atos capítulo 1, verso 11, apareceram 2 varões com vestes resplandeceram que disseram: varões galileus, por que olhai entusiasmado para o céu? Esse Jesus, que agora está ascendendo aos céus, Ele um dia voltará. Aleluia! Ele voltará, Ele prometeu que voltará. Então nós temos que viver nessa expectativa. E vivendo nessa expectativa, prezado irmão, nós não podemos relaxar a nossa guarda. Nós temos que sempre estar vigiando, sempre orando, buscando a presença do Senhor, vivendo cada dia, como disse Billy Graham, como se fosse o dia da volta do Senhor. Quando perguntaram para ele: se o Senhor voltasse amanhã, o que você faria de diferente? Eu continuaria fazendo as mesmas coisas, porque cada dia que eu vivo aqui neste mundo é como se fosse o dia da volta do Senhor, aleluia.
Essa é a nossa expectativa. Não podemos baixar guarda. Temos que estar vigilante. E para estarmos vigilante, nós temos que estar como aqueles 300 de Gideões, com a arma, mas ao mesmo tempo com os cântaros da vitória, porque a vitória ela vai vir para o povo de Deus. Agora, e as pessoas que não estão preparadas? E as pessoas que não estão vigilantes? E as pessoas que não se enquadram nessa situação que o Senhor Jesus está querendo falar? Ele partiu, ele deixou a sua casa, os seus servos, e ele deu a orientação para que estivessem vigiando. Você precisa primeiro reconhecer que neste mundo você está perdido, que a condenação é esta, que a luz veio para alumiar os corações, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação, prezado convidado, ouvinte da palavra do Senhor. Você precisa reconhecer que neste mundo, se você não estiver em Cristo, você está em trevas. E Cristo pode voltar a qualquer momento. Ou você pode partir deste mundo. E se você não estiver em Cristo, a Bíblia fala que virá a condenação eterna. Para isso o Senhor Jesus veio. Ele veio para nos dar vida, uma vida espiritual, uma vida de paz, uma vida de aliança com Ele. E dessa maneira nós estejamos totalmente preparados para quando soar a trombeta, você ser um daqueles. Como diz o hino da harpa cristã, um dos tais, que estará subindo com o Senhor Jesus Cristo. O grande desafio que nós encontramos é para as almas que estão sem Cristo. A morte pode ser súbita. De repente, ou o Senhor Jesus pode voltar. E como está a sua preparação? Nessa noite, se você ainda não fez isso, eu te convido a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a Ele, fazer parte da casa do Senhor, para que você também seja um servo útil na casa do Senhor. E nessa noite, você entrou aqui e o Espírito Santo toca no seu coração, para que você seja uma nova pessoa em Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Cristo Jesus quer fazer na sua vida tudo novo, quer tirar as coisas antigas, transformar o seu coração em coisas novas, para que você, a partir de hoje, possa ser uma nova criatura e também estar inserido neste contexto, nessa palavra. Abaixemos nossas cabeças e oremos ao Senhor para que realmente possamos estar preparados para esse momento dessa partida. A qualquer momento nós vivemos essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor deixou a sua casa que representa a tua igreja. A tua igreja é a proclamadora do teu evangelho, evangelho que é poder de Deus para a salvação, para tratar do grave problema que nós temos, que são os nossos pecados. Mas o Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, e nós cremos, o Senhor nos perdoa, apaga as nossas dívidas, e não existe mais nenhuma condenação, nenhuma acusação contra os escolhidos do Senhor, porque é Deus que os justifica. Quem os condenará? É Deus que pagou o preço.
Então, Senhor, como é bom ter essa experiência, essa convicção de que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Queremos estar como o povo de Israel na partida do Egito, preparados, Senhor, para este momento, ou da nossa partida deste mundo, ou então, Senhor, da volta do Senhor a qualquer momento, porque a Tua palavra é que vale. Então, Senhor, prepara a Tua igreja, que realmente sejam despenseiros da multiforme palavra do Senhor, sejam porteiros que estejam zelando para que a entrada das almas aqui neste lugar possa acontecer de uma maneira toda especial, e que sejamos servos, Senhor, sempre trabalhando para que o Senhor não pegue ninguém dormindo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Corre para o mar, teu rio de amor corre. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz parte. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor corre. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz parte. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Coração exultar, olha meu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br.
Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.